Que tal aprender hoje comigo como identificar se o compressor da sua geladeira ou do seu freezer está com a vida útil boa ou não? Esse daqui está novo, zerado e nunca foi usado. Isso é bom, né? Pois o aluno vai ter a certeza que está aprendendo com algo mais seguro. Deixa eu apoiar ele aqui nessa curva de plástico. Isso ajudará melhor na explicação. No seu multímetro é preciso colocar na escala de resistência ômica. Colocar uma ponta de prova em uma área da carcaça do compressor que não esteja com tinta, e com a outra ponta de prova você irá colocar nos 3 terminais do motor, uma por uma. E nesse teste de continuidade em nenhuma hipótese o bip poderá soar. Se isso acontecer é porque está vazando condutividade para a carcaça. Agora nesse segundo teste, iremos verificar se as bobinas estão dando condutividade uma para a outra. Isso nos ajudará a saber se elas estão queimadas ou não. O compressor apresentou continuidade entre os 3 pontos e isso significa que ele está bom. Lembrando que são 3 pontos de ligação e 2 bobinas. Temos a bobina de marcha e a auxiliar. E também tem um ponto que interliga as 2 bobinas. E como identificamos quem é quem nesse compressor? Para saber isso, precisamos identificar os valores de resistência dessas bobinas. E a nossa primeira bobina do lado esquerdo deu uma resistência ômica de 35,3. Vamos ver a outra do lado direito. 17 foi a resistência que ela apresentou. E o nosso ponto a ponto da parte de baixo? Calma, iremos testar também. 58 foi o valor de resistência ômica que ela apresentou. Com esses dados em mãos, já dá pra gente saber tudo agora. Porém, tem alguns pontos que o aluno precisa aprender. Aqui nesse compressor, eu tenho 2 bobinas e 3 pontos de ligação. No ponto do lado esquerdo, entre o ponto do lado direito, temos o maior valor de resistência. E no meio é o ponto que interliga as 2 bobinas. Entre o ponto de baixo e o ponto de cima, temos a primeira bobina com um certo valor de resistência. E entre o ponto de cima e o ponto de baixo, temos um outro valor de resistência. E entre os 2 pontos de baixo, temos o maior valor ômico de resistência. Então, se os ponto a ponto da parte de baixo têm a maior resistência, é porque é a soma das 2 bobinas. Então eu posso falar que o oposto ao maior valor é esse ponto aqui, que é o ponto comum. Aqui temos o menor valor de resistência. Só lembrando que resistência elétrica é a dificuldade que os elétrons têm para realizar trabalho. Menor resistência, maior o trabalho realizado. A bobina que realiza mais trabalho é a bobina de marcha. E aí, fala pra mim se está entendendo o assunto até aqui. Se não estiver, eu posso repetir a aula. Basta arrastar o ponteiro para regredir e assistir tudo de novo. Agora, se estiver tudo nos conformes, basta continuar a assistir normalmente. Repetindo para que o aluno não esqueça, a bobina que tiver menor resistência maior será o trabalho realizado. Me fala aqui nos comentários por que ficasse comigo até aqui nessa aula. Você tem vontade de aprender refrigeração? Ou você já é um técnico e está assistindo para saber se eu errei algum detalhe no assunto?